Fim do auxílio emergencial deixa 2,85 milhões de mineiros desassistidos. Essa população não é atualmente atendida pelo novo Auxílio Brasil, segundo cálculos da Rede Brasileira de Renda Básica. Professor Blas Paulo, esse número expressivo, o que significa para os mineiros? Olha, é terrível, e se nós formos pensar aí em termos de Brasil, nós estamos falando de quase 30 milhões de pessoas. O efeito cascata é devastador, porque quando nós observamos esse valor, né, desde o início, de quando foi pago o primeiro auxílio, uma família, dependendo do caso, ela podia chegar a receber R$ 1.200. Depois esse valor foi caindo e, por fim, basicamente dava para pagar o quê? Um gás e mais algum tipo de ajuda dentro de casa. À medida que esse auxílio, né, que foi incorporado ao chamado Auxílio Brasil, mas que vai deixar uma grande parcela de fora, que na verdade não é novo. O que não é novo? A ideia do chamado projeto de renda mínima. O Brasil ele tem uma camada da população que é muito pobre, pessoas que estão ali na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza, que oscilam dependendo do governo e dependendo da questão econômica. E uma das coisas que mais interferem, e muitas pessoas não entendem, a inflação é muito mais pesada para aqueles que são pobres. A inflação, ela vai prejudicar e colocar em situação, muitas vezes, de desespero, aquelas pessoas que ganham menos, que ganham pouco. Porque R$ 5 que aumenta num saquinho de arroz, R$ 3 que aumenta num saquinho de feijão, R$ 2 que aumenta ali no litro de óleo, que aumenta no pacotinho de macarrão, aquele R$ 1,50 que aumentou na farinha. Isso vai virando uma bola de neve, sem contar que talão de luz, talão de água, e quem paga aluguel já consumiu, em geral, de 60% a 70% do orçamento das famílias mais pobres. Então, isso é muito grave e, repito, vai ter um reflexo também naquele comerciante do bairro que vendia para as pessoas que recebiam esse auxílio, vai refletir na capacidade que a pessoa tinha de pegar um Uber, de pegar um transporte para ir até um local, por exemplo, onde ele fazia ali um trabalho, por exemplo, de diarista. Vai reduzir ainda mais o valor que sobra, de fato, para as contas. Então, infelizmente, enquanto nós vemos o Congresso falando em orçamento secreto, enquanto o pessoal está falando aí de gastos que não são prioritários, ou seja, as reformas não conseguiram chegar no judiciário, as reformas não conseguiram chegar nos políticos, as reformas não chegaram, de fato, num grupo que é pequeno, mas consome uma parcela considerável da riqueza do país. É triste. O senador mineiro agora, recentemente, ele pediu reembolso até de chiclete Tridente, que custa R$ 4. Está lá na nota, no portal da transparência. É uma falta de bom senso. É lamentável que o país esteja caminhando realmente para essa direção. Professor Blas Paulo, trazendo um pouco mais para dentro do novo programa, né, o Auxílio Brasil. Quais são as justificativas para essas famílias, para essas pessoas estarem fora desse novo programa? O que acontece? O Auxílio Brasil, ele já pega a plataforma do antigo Bolsa Família. Ou seja, então são as pessoas que já estavam no Bolsa Família, ou seja, que foram cadastradas via secretarias municipais de cada município do Brasil, e depois pessoas cadastradas no CadÚnico, ligado à rede de assistência, ou seja, uma rede de proteção que visa oferecer algum tipo de benefício a pessoas, né, que passam necessidade no Brasil inteiro. Qual é a diferença para o auxílio emergencial mais amplo? O auxílio emergencial ele foi pensado para pessoas que perderam emprego, para pessoas que de repente ficaram sem uma determinada renda. Ele era muito mais amplo. É claro
e ninguém é inocente de imaginar que o governo vai conseguir pagar valores tão altos a vida inteira. Mas é preciso entender que as chamadas reformas, elas deveriam justamente caminhar, ao invés de protelar dívida, que são essas questões dos precatórios, elas deveriam ter como meta, a cada momento, por exemplo, a cada ano nós vamos conseguir colocar mais 1.500.000 pessoas aqui no benefício. E fazer uma escala aonde, dentro, por exemplo, de 10 anos, nós zerássemos justamente as pessoas que deixariam de receber, fazendo uma inclusão, e ao mesmo tempo que você faz essa inclusão, o país vai se recuperando economicamente. O país vai voltando a oferecer empregos de melhor qualidade. Porque uma das questões importantes, Guilherme, é que o emprego que é gerado no pós-pandemia, ou pelo menos nesse fim do que acreditamos ser a pandemia, ele é um emprego que paga mal. Muitas vezes a pessoa não tem acesso a CLT, eles são contratos informais, e ele não consegue competir em termos de valores com uma inflação terrível. Ou seja, é um cenário onde aquele que é mais pobre, ele vai ficando cada vez mais acuado, ele vai ficando cada vez mais desesperançoso da possibilidade, não é nem de melhorar de vida não, mas é de ter acesso ao mínimo dentro da sua casa. Então, falando sobre o novo Auxílio Brasil, o fim do Bolsa Família, conversamos com o professor Brás Paulo, comentarista do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.